Você achou que sabia sobre linguagem corporal pelas coisas que você viu na internet, aprendeu aí em blogs de linguagem corporal, especialistas ou críticos, enfim, você acha que entende de linguagem corporal. Pois é, achou errado, otário. Nesse episódio, nós vamos falar sobre muitas bobagens que você ouviu ou talvez até mesmo pagou para ouvir sobre linguagem corporal. Mas tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Tá começando aqui mais uma edição do JNV, Jornal Não Verbal. Nós vamos falar hoje sobre mitos da linguagem corporal, mas antes, meus grandiosíssimos convidados, Davi Leucas, Anderson Tamborim, como é que vocês estão, queridos? Tudo bem? Opa, tudo jóia? Espero que vocês estejam bem, porque hoje nós vamos aprender os 3 sinais que vão te ajudar a identificar qualquer mentiroso, seja na mesa de bar, seja como perito judicial, seja no interrogatório policial, enfim, ninguém nunca mais vai poder mentir para você. Gostou, né? Será que eu vou te deixar triste hoje? E aí, Leucas? Uma pergunta para vocês, meus amigos e todos que estão assistindo. Será que a melhor maneira de iniciar a detecção de mentira é eu detectar que a pessoa que está tentando me empurrar um material sobre detectar mentiras está mentindo? Fica aí a questão filosófica. Um paradoxo, praticamente. Paradoxo. Aquele que detecta mentiras é um mentiroso em si. Olha só. Muito bom, olha aí. Metaforando, vírgula, Vitor. 2022. Pessoal que está assistindo, mais uma vez, vale lembrar, você deve se inscrever aqui no canal Metadata para acompanhar todas as edições do JNV. Nós tivemos recentemente a grande honra de entrevistar o especialista David Matsumoto, que tem PhD, veja só você, que maravilha, tá certo? Provavelmente, enquanto eu estou falando isso, o card da entrevista do Matsumoto está rolando aqui do lado, você pode clicar, já deixar o vídeo aberto, acabando esse, você já assiste a entrevista do Matsumoto aí. A gente bateu um papo muito legal sobre a perspectiva dele a respeito de críticas contra o comportamento facial, microexpressões, as pesquisas que ele realizou nos últimos anos, né, nos últimos 40 anos aí, como pesquisador, é uma carreira bem admirável. Enfim, vocês podem assistir tudo aí. E também vale a pena lembrar que você deve deixar seus comentários sobre o que você está achando dos episódios e a gente vai, então, estar lendo nos próximos episódios, assim que a gente começar a fazer os episódios ao vivo, os comentários que vocês deixarem para a gente. Manda aí tudo que você gostaria de saber sobre comunicação não verbal, mas não tinha para quem perguntar. Nós vamos responder essas suas perguntas em um próximo vídeo, você pode ter certeza disso. Bom, hoje é aquele episódio que tem que ter a bandeira da Auriflama, bandeira que o exército francês usava na Guerra dos 100 Anos para dizer que não ia fazer prisioneiros. Eles iam pegar e escancarar tudo que tinha no meio do caminho ali, certo? Hoje nós vamos, então, comentar e falar sobre algumas coisas que você deve ter ouvido sobre linguagem corporal. Talvez você tenha até pago um pouco caro, alguns milhares aí de reais ou algumas centenas de dólares para ter aprendido isso, que infelizmente, como que a gente pode definir isso aí, pessoal? Não são verdade? Como que pode fazer uma definição dessas bobagens aí? Acho que você foi tapeado. Perfeito. Meme do Pica-Pau. Te enrolaram, parceiro, te enrolaram. Como diz aqui no RJ, te enrolaram. Mas assim, né, cara, é o que eu falo em relação a isso. Acaba existindo um mercado por conta de toda essa... Assim, não se culpe. Se você viu aí, se você às vezes comprou um conteúdo, um curso, e depois acabou acompanhando aí o canal do Vitor, comigo, com o Anderson, acabou vendo que, poxa, acabei comprando um conteúdo. Você não tem a obrigação de saber quando você não sabe nada sobre o tema, entende? Então, esses materiais, eles são justamente criados para quem deseja, para quem não conhece, e aí tem essa fragilidade humana da gente querer saber o que o outro pensa, essa angústia nas relações. Então, muitas vezes, não sei se os colegas aí concordam comigo, mas muitas vezes isso acaba sendo uma parte quase que obrigatória, né, de quem entra nesse estudo, porque o que mais chega são os materiais que tem maior microfone, né? Tem maior abrangência, e costuma ser aquilo que será mais fácil da pessoa absorver. Então, se você iniciou aí o teu estudo com um material que não é muito sério, não se preocupe, não. Isso aí acaba sendo parte. O importante são os passos seguintes, né? Muitas vezes você acaba sendo vítima por conta da sua própria vontade de querer aprender, de buscar.
E muitas pessoas são muito mais especialistas em marketing do que em conteúdo científico, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas se especializam em criar chamadas para que você fique com os olhinhos brilhando, falando, nossa, aqui eu vou aprender a ser o top, eu vou aprender aqui os 100 sinais que identificam um mentiroso, né? E aí você acaba acreditando nessa temática, e o que acontece? Você vai aplicar isso daí no seu dia a dia, perde os amigos, perde a namorada, o namorado, arruma confusão no trabalho, e aí vai falar assim, esse negócio aí é porcaria, não funciona. Mas, como o Leucas bem disse, acaba fazendo parte aí do processo de aprendizagem, né? Afinal de contas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho, né? Perfeito. O pessoal que vai estar acompanhando aqui hoje vai perceber um padrão, né, um padrão na minha interpretação, não sei se os amigos concordam, mas um padrão entre essas pessoas que disseminam. A gente não vai se debruçar sobre quem dissemina as informações especificamente, mas sim as informações em si. Até dou aqui esse display inicial para focar que nosso objetivo não é com quem está falando. A gente não quer saber se é o fulano, o ciclano, a fulana, a ciclana que está falando. A gente quer falar do que foi falado, tá? Então, se de repente alguém que está aqui assistindo esse vídeo agora vai se deparar com algo que fala, ou que pode até ser talvez o print de uma matéria da pessoa, pode ficar tranquilo, a gente não está com o objetivo de manchar a sua imagem profissional nem nada, a gente quer apenas entrar numa discussão sobre o assunto, beleza? Mas eu não sei se vocês concordam comigo quando eu digo o seguinte, na minha interpretação, a maioria das pessoas que disseminam desinformação sobre a área não verbal tem 2 critérios assim marcantes. O primeiro deles é uma grande falta de conhecimento de fato sobre a área não verbal. Como o Tamborim falou, a galera se especializa em marketing, chamada, vídeo de vendas, tarará. Então, esse é o meu primeiro traço que eu vejo. A galera tem essa questão em não ter um conhecimento aprofundado sobre a área não verbal. E o segundo traço é que eles possuem uma arrogância muito grande, né? De qualquer lado, né? De quem tenta tanto criticar quanto quem tenta ali se colocar como o cara dos caras. Existe uma grande arrogância, né, nessas pessoas. Mas acho que esse é um ponto para a gente trampolinar essa conversa e explicar para a audiência que nós vamos pegar frases específicas, né, frases assim temáticas, emblemáticas, que com certeza todo mundo aqui já ouviu, da linguagem corporal, comportamento não verbal, microexpressão facial, e explicar por que elas estão erradas. Para dar então aqui a largada, se os senhores me permitem, eu quero começar pegando uma aqui. Eu queria trazer uma outra coisa aqui também, que complementa muito o que você falou, Vitor. Existe essa arrogância, essa falta de conhecimento, só que a forma como essa curva do conhecimento, a gente tem no que a gente chama de efeito Dunning-Kruger, tá? Que é o seguinte, assim, sem ser professoral, né, o Tamborim, você, quando começa a adquirir um conhecimento, né? Isso é uma coisa, o efeito Dunning-Kruger pode atingir qualquer pessoa. Já atingiu você, já pode ter atingido a mim, o Vitor, todo mundo. Você começa a aprender alguma coisa, você está aqui embaixo, tá? E aí você começa, estou estudando linguagem corporal, caramba, que negócio legal, eu li um livro, 2 livros, caramba, estou aqui fazendo curso, então você está aqui em cima, tá? Não do ápice do seu conhecimento, mas sim do ápice do efeito Dunning-Kruger. E o que é esse ápice? É quando você sabe o suficiente para se sentir confiante com o seu conhecimento, só que você não sabe o suficiente para fazer uma análise crítica, tá? Então, ou seja, a pessoa acaba tendo uma grande capacidade de confiar no pouco que ela sabe, né? Mas ela não sabe criticar aquilo. É por isso que, às vezes, você vê pessoa com muito conhecimento sendo humilde. E, para além dessa humildade, há também esse efeito Dunning-Kruger, porque a pessoa que já estudou bastante, né? Nós aqui que devotamos a nossa vida a isso, a gente sabe que a gente sabe um pontinho, sabe? E aí eu sei um pontinho, o Vitor sabe um pontinho, o Anderson sabe um pontinho, o Caio outro e tal, e a gente faz uma grande constelação, assim, né? Mas é porque a gente sabe que, de fato, é pouco. Agora, quando quando a pessoa ainda está ali em cima, e eu vejo, Vitor, muitas vezes as pessoas ali em cima, né, se sentindo especialistas, às vezes, não só por uma questão de arrogância, mas porque a própria mente dela acaba caindo nesse efeito, né? Enfim,
mais uma vez, assim, não é algo pejorativo, simplesmente algo que acontece com a cabeça e acaba tendo esses efeitos, né? É isso aí. Muito bem colocado, né? E a questão do efeito Dunning-Kruger, ele é bastante cruel, porque a pessoa fica isolada, né? Porque tanto ela não sabe fazer uma análise crítica acerca do tema em que ela está envolvida, como ela não aceita que terceiros questionem este conhecimento dela, que afinal de contas, na percepção dela, ela tem o conhecimento técnico, prático, ela sabe mais do que todo mundo, mesmo que ela não diga isso. E aí o que vai acontecendo essa pessoa vai ficando isolada, e isso aumenta esse efeito Dunning-Kruger, porque são menos pessoas questionando. Porque os que estão no entorno vão acabar falando, não, deixa esse cara quieto aí, porque não adianta conversar com ele. E aí torna-se ainda mais difícil para essa pessoa sair desse ápice da curva. Porque ela enxerga isso como algo benéfico. Falar, veja só, eu sou tão bom que ninguém me questiona, né? Ninguém tem o nível técnico capaz de me quebrar. E aí isso é bem cruel, né? E o que eu gosto de falar para os alunos quando eles começam a estudar é justamente isso, né? Existem 3 níveis. O nível primeiro eu não sei nada, não estou vendo nada. Aí depois ele entra no segundo nível, que eu estou vendo tudo até o que não existe. Para sair desse nível e por terceiro, que estou vendo o que tem que ver, estou analisando o que tem que analisar. Tem um ingredientezinho que é a humildade, né? Entender que você tem sempre muito mais a aprender. Isso é difícil, né? Dói um pouquinho no coração de ouro, aí, coração de leão desses técnicos, né? Tão despontados, né? Eu acho que está mais do que justificado esse começo aí. Então, pessoas aí querem falar sobre linguagem corporal sem ser da área, sem estudar a área, ou achando que já são os mestres da área, calma, humildade. E se vocês discordarem de algo no vídeo, por favor, vamos bater um papo, vamos trocar essa ideia, certo? Bom, vamos começar então aqui com a primeira grande afirmação aqui. Essa daqui é uma clássica, né? Existem sinais não verbais que só aparecem na nossa linguagem corporal quando estamos mentindo. E aí? Isso aí dá urticária, cara. Isso aí dá urticária. Isso aí eu ouço muito quando eu vou em programa de TV. Quais são os sinais, Vitor, que só aparece quando a gente está mentindo? Eu queria que existisse, acho que o Vitor também, o Anderson também, todo você aí queria. Claro, olha, como é que ia ser bom pra caramba. Mentiu, coçou o nariz. Mas cada pessoa tem os seus sinais particulares de mentira. Então, olha só. Gente, vamos descer do unicórnio de primeira. Porque não tem. Ia ser bom se tivesse, mas não tem. Tá? Não existe um sinal, uma característica em relação à mentira. E isso você encontra uma vastíssima literatura apontando para isso. Nós que trabalhamos com análise de credibilidade, com comportamento não verbal, ninguém fala isso. Tá? Ninguém sério vai dizer, ninguém que trabalhe, que estude, se dedique a isso, vai dizer que você vai encontrar mentira através do comportamento não verbal. Não tem evidência para isso. Tá? Quem critica esse tipo de coisa não está criticando quem trabalha com isso. Está criticando quem trabalha com pseudociência. Tá? Então, o que a gente tem primeiro que a mentira ela é um conceito complexo pra caramba. A gente já falou isso aqui várias vezes. Né? Então, assim, e segundo que além de um conceito complexo, mentira e verdade são indissociáveis. Tá? Então, assim, dentro da construção do discurso, isso aí, o Anderson, nesse momento, acredito que ele vai mencionar sobre, mas ele está com um trabalho muito bacana sobre isso, né, de que a construção do discurso mentiroso, ele se embasa na verdade, né, justamente para que hajam pontos de ancoragem para aquilo ali ser percebido. E como você vai entender o que é mentir e o que não é? Tá? Davi, para que serve esse trem, então? Para que serve esse negócio? Trazendo um ponto bem simples. O comportamento não verbal, ele está intimamente ligado com a emoção. Talvez seja o fator mais útil
que a gente pode ter. E ele vai apontar lugares onde há uma mobilização emocional. E aqueles lugares ali são red flags, né? São locais ali onde você deve voltar a tua atenção. Pode haver uma mentira ali? Pode. Tá? Mas não é certo. E uma outra questão é incongruência. Tá? Eu acho que eu não vou me alongar muito, porque essa seria uma questão que eu me alongaria mais, a gente pode voltar para ela depois. Mas, assim, incongruência e mentira não é a mesma coisa. Também tá um outro ponto importante para a gente frisar. O Davi falou um negócio fantástico, que é o seguinte: a construção de uma narrativa, de um discurso, independente de onde você esteja observando esse discurso. É num programa de TV, é numa palestra, é uma entrevista de emprego, é um interrogatório policial, enfim. Qualquer situação onde você tem um relato, esse relato ele é criado para atender às expectativas de quem está ouvindo esse relato. Então, por aí, você já tem a ideia de que não existe nenhum relato que vai ser trazido para um indivíduo, por mais boa vontade que esse indivíduo tenha, que vai ser 100% aderente à realidade. Né? Isso não existe. Porque nós somos vítimas dos nossos vieses, dos nossos preconceitos, nosso efeito Dunning-Kruger. Então, nós vamos distorcer as informações que nós compartilhamos por N razões, seja para transparecer uma imagem de maior credibilidade, seja para fazer com que a gente tenha um engajamento emocional maior, intensificando aquele determinado momento, porque nós temos os estereótipos, né, de quem vivenciou tal situação tem que agir desta maneira. Então a gente ajusta o nosso relato para caber dentro desse mundinho que nós criamos aí, dessa visão de mundo. Então, tem N fatores que vão dificultar esta percepção de um relato como sendo desonesto. A própria situação de o indivíduo que quer manipular, que quer convencer, é óbvio, ele vai ter mais sucesso se ele tiver uma casca de informações verificáveis, informações que são de notório saber verdadeira, e ele usa esta informação verdadeira como base para fazer ali as distorções, uma pequena guinada, né? E isso vai fazer com que essa história dele seja aceita, ou que os questionamentos sejam menores, né? E aí é que está a grande dificuldade. Como eu posso ter uma ferramenta que se aplica em todo o contexto, em todas as pessoas, de maneira infalível, sendo que a própria forma de comunicação ela é individualizada por N aspectos sociais, culturais, psicológicos e afins, né? Então, fica difícil eu suportar até a hipótese de que é possível ter um único elemento que seja exclusivo e que pode ajudar a gente a detectar sempre o mentiroso. Né? Então, já é uma ideia utópica. Perfeito. Eu acho que voltando, fazendo uma repescagem do que a gente falou no começo, o cara que te fala que existe o sinal da mentira já está começando a mentir para ti aí. Já é o primeiro que você tem que ir atrás. Você já tem que olhar se ele virou o olho dele para cima e para a direita, na hora que ele falou. Vamos chegar lá também. Calma que nós vamos chegar lá. Falei, we're taking no prisoners. Calma. Ó, para ilustrar aqui as minhas perguntas, minhas próximas duas perguntas, né, aliás, minhas duas afirmações que são muito comuns, eu separei um trecho de uma matéria. Para quem está assistindo, as matérias que a gente vai falar aqui, elas estarão referenciadas e linkadas na descrição do vídeo, tá? Como eu falei, as matérias ilustram, não estamos falando nada contra a pessoa que fez, né? Vale a pena lembrar. Então diz o seguinte aqui, né? É uma matéria que o objetivo dela aqui nesse momento é colocar em xeque as capacidades, principalmente do comportamento facial emocional momentâneo, as microexpressões, e do sistema FEX. A matéria faz uma salada aqui quando ela vai falar sobre o FEX, sobre microexpressão, mistura até detecção de mentira no meio, mas enfim.
que a gente pode falar aqui, então, um trecho que fala o seguinte. Está dizendo aqui que quando você parte de algo, como a quiropraxia, você pode acabar embasando ali pseudociências lucrativas, tal. Foi o que aconteceu com Ekman e suas microexpressões. A partir do FACS surgiram manuais, cursos e outros produtos pelos quais quase qualquer pessoa poderia, segundo os vendedores desses métodos, aprender a ler e interpretar esses sinais sutis e assim identificar mentiras ou outras intenções ocultas de seus interlocutores. Isso nos leva para duas questões. A primeira, o FACS é uma ferramenta, uma máquina, aí um manual que a gente estuda para detectar mentira ou outras intenções. E a segunda questão é, esse negócio de expressão facial aí é coisa do seu Paulinho Ekman? Então, acho que são duas aí que a gente pode falar sobre. É engraçado, né? Só fazendo um comentário, que essas duas, elas são muito colocadas ali, principalmente quando você vê alguém querendo falar que refutou os estudos das microexpressões. Essa mistureba que a galera faz, eu não sei se é de maneira mal intencionada, se realmente é uma ignorância não, é um desconhecimento, mas eu vejo de maneira muito frequente. O FACS, a galerinha do FACS, a galerinha das microexpressões aí, até na matéria, no final dela, ela fala assim, cuidado com esse pessoalzinho do FACS aí, tenta vender curso, para detectar mentira, parará. Fazendo até que já tecendo uma análise inicial, cursos do FACS não existe, tá? Só existe um curso do FACS. Se você quer, de fato, ser um FACS Certified Coder, não existem cursos. Não tem o curso do Leucas, do Tamborinho Meu, para se tornar FACS Certified Coder, só tem um curso, que é o do Paul Ekman Group, tá? Existem outras ferramentas que se predispõem a ser FACS aí e tal, mas elas não são reconhecidas como tal. Vale a pena comentar isso aqui também. Você vai ter no máximo a Rosenberg ali, que é licenciada pelo Ekman para ministrar esses treinamentos, mas no dia do exame ela abre o Paul Ekman Group lá no site da galera e eles prestam o exame pelo PEG normal, né? Pelo Paul Ekman Group. Então já começa errado quando você diz cursos do FACS. Isso não existe. Não existe mesmo, tá? Se alguém vende um curso sobre, de repente, mediação jurídica, e essa pessoa vai falar sobre o FACS em dado momento, por qualquer motivação que seja, não é um curso do FACS. Essa pessoa está falando da ferramenta para fins, né? Para estudo da face, para estudo do comportamento. E aqui já colocando mais uma afirmação que fazem junto com as outras que eu coloquei. O FACS detecta emoções também? Então fica aí para vocês responderem essas. Só salvo engano, Vitor, se eu não me engano hoje, qualquer Ekman... Verified lá do Ekman International? Qualquer Ekman Certified, né? Associated, né? Qualquer Ekman Associated, ele pode ministrar um curso de FACS. Né? Mas seguindo o material do Ekman, né? Ele vai dar seguindo o material do Ekman. Vai usar o material do Ekman. Nosso Deus, né? Nossa divindade. Nossa entidade aí. Inclusive, hoje eu passei ele numa encruzilhada, coloquei ali umas coisas para o Ekman também ali, porque o Ekman é uma parada super ecumênica, assim, você pode adorar ele de qualquer maneira, de onde você quiser, pode ser em igreja, em cachoeira, em qualquer coisa, assim. Mais uma vez, gente, isso é brincadeira. A gente usa o humor aqui porque são assuntos super densos. Tá? Isso é uma paródia que a gente faz, dizer que a gente é discípulo de Ekman. Né? Então, a gente traz isso aí numa outra roupagem. Mas, olha só, em relação ao próprio FACS, né, ele é uma ferramenta que, no momento nenhum, ela se propõe a detectar mentira. E eu, sinceramente, acho o trabalho de muitas pessoas que se pressupõem a refutar ou a criticar o trabalho do Paul Ekman, um trabalho preguiçoso, tá? Um trabalho bem preguiçoso, porque as pessoas não se dão o trabalho de entender o que é o FACS, do que é a análise de expressão facial da emoção, que para o Ekman pode ser feito com ou sem o FACS,
tá? E acaba pegando tudo isso e dizendo que é o método Ekman. Tá? Então, assim, para gente que entende da coisa, vê isso e fala assim, vê assim, olha, isso aí eu não vou dizer que é fake news, porque fake news é outra coisa, né? Uma outra estrutura de mentira. Mas isso é, obviamente, um argumento que vem induzir ao engano, que vem induzir a pessoa desinformada ao engano, né? Então, assim, o fax, a gente já falou isso aqui uma centena de vezes, né? Mas o fax, ele é um sistema de descrever movimento, tá? Não pode ser usado só na análise da expressão facial da emoção, tem muita coisa. Agora, você relacionar o fax com a mentira é uma ponte muito grande. Tá? Primeiro, você vai ter que relacionar o fax com a emoção. Depois, você vai ter que relacionar a emoção com a mentira. E aí a gente cai na mesma coisa que a gente falou, tá? De que alguma expressão, de que a emoção... E aí tem um paralelo no artigo da Judy Burgum, que é uma das pesquisadoras que eu mais admiro hoje, que ela vai trazer nessa pesquisa dela, né, de fato, as microexpressões são um bom meio de detectar mentira, se a mentira causa necessariamente alguma emoção negativa na pessoa. Então, não necessariamente, a mentira vai afetar a gente de diversas maneiras, né? Na live que a gente fez recentemente, o Vitor o convite do Vitor para a gente falar sobre emoções e mentira, a gente falou sobre isso, né? Algumas mentiras simplesmente nem vão trazer nenhuma emoção. Então, a linha é muito longa e, sinceramente, olha, basicamente, gente, não tem associação direta entre o fax e a desonestidade, tá? O que a gente tem ali é o fax sendo utilizado como uma ferramenta para medir fenômenos na face. Tá? Se essa medição vai estar associada com detecção de mentiras em algum artigo, é uma coisa. Agora, se você vai fazer algum treinamento em fax, aquilo ali, quem está falando para você que você vai pegar aquilo ali para você usar para detectar mentira, está sendo responsável com você, tá? Não usa isso para detectar mentira, nem nada. Isso aí pode ter uma aplicação muito boa em análise do comportamento emocional através de expressões faciais, tá? O que se vai fazer com isso é outra coisa. Exato, perfeito. Uma coisa que você precisa entender, e é um ponto fundamental dentro do entendimento acerca do fax, é que ele é uma ferramenta para pesquisa, principalmente pesquisa acadêmica, né? Por que nasceu o fax? Nasceu de uma necessidade de padronizar a observação da movimentação facial para que se pudesse estabelecer qual é a menor unidade de movimento facial que determinado conjunto muscular consegue produzir, né? Então, eu faço quase que uma engenharia reversa aí do movimento da face. Mas qual é o principal objetivo do ponto de vista de pesquisa, o fax? É que eu preciso garantir que o meu corpo documental ali da pesquisa, né, os meus pesquisadores que estão envolvidos no processo de investigação de uma determinada hipótese, cuja a resposta esteja na face, eu preciso garantir que todo mundo ali esteja na mesma página, né, entenda o mínimo e vão seguir os procedimentos padrões. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, quero investigar a hipótese de que a expressão facial da raiva acontece em N situações. Primeiro eu preciso definir como que é esta expressão de raiva, como que ela se manifesta. Existem estes determinados grupos de movimentos que são observados na maior parte das manifestações, quando, por exemplo, eu tenho certeza de que eu consegui elicitar uma emoção da raiva. Né? Então, esse é o grande ponto. Eu preciso ter o estímulo, que é a certeza que elicitou com sucesso a emoção. E esses meus pesquisadores, eles precisam todos olhar para esta movimentação facial e serem capazes de descrever essa ação através de uma codificação padronizada. Então, é esta a grande questão do fax. Segundo, quem faz a prova do fax lá com o Paul Ekman Group, e é só lá, não adianta você procurar lá fax 1.2, 2.0, 4, etc, que isso aí é furada, tá? O fax
lá no site. Efemirada, não é furada, é efemirada. Efemirada. O que vai acontecer? Você vai pagar lá os teus 50 doletas, que não sei quando você está vendo esse vídeo, talvez já dê para comprar um carro popular. E aí você aumentou. Como é que é? Foi feito com um ajuste de preço, cara, do FEX. Aumentou. Aumentou? Olha só, tá vendo? É a guerra da Ucrânia aí, causando mais problemas aí científicos. E aí o que acontece? Existe a ideia de que isso muitos alunos meus, eles, poxa, eu quero virar especialista, eu vou lá passar na prova do FEX, né? Agora, o que eu falo? O FEX, a certificação do FEX é igual à sua habilitação. O que ele mostra? Que você está apto a pelo menos o básico você fazer, né? O básico eu garanto que você sabe fazer porque você passou na prova. Então, ele te dá quase que uma habilitação para participar de pesquisas onde o FEX seja o método utilizado. O fato de você ser certificado no FEX não quer dizer que você é especialista no FEX, ou que você é especialista em expressão facial de emoção. Isso aí é o mínimo, né? É o mínimo do mínimo. Então, primeiro, você ser certificado no FEX não quer dizer que você é especialista em analisar a expressão facial. E ser certificado no FEX não, nem de longe, consegue ter uma associação com detectar mentiras. E aí, quando eu vejo esta associação de FEX com expressão e mentira, isso para mim me deixa claro a vontade de criar um espantalho, né? Um espantalho que é fácil de refutar. Porém, você refutar uma ferramenta que é a única reconhecida mundialmente dentro do ambiente acadêmico para pesquisa envolvendo expressão facial da emoção, aí já é outros 500. Né? Então é mais ou menos por aí que a gente começa essa conversa. É igual, por exemplo, fazendo assim um cenário hipotético tosco, mas eu quero... eu tenho alguma motivação, né, que geralmente quando a gente vai fazer uma narrativa com espantalho, vai bater no espantalho, eu tenho uma motivação por trás e eu tenho um discurso já preparado por trás também para bater nesse espantalho. Mesma coisa que, por exemplo, eu tenho um produto para vender no lugar de consumir cereais, né, cereais para a saúde humana. Aí eu vou lá e falo assim, veja só, eu, quando era pequeno, comia snowflakes todos os dias, comia, né? O que aconteceu? Comecei a ficar obeso, comecei a ficar acima do peso, minha saúde ficou horrível, portanto, você não deve comer nenhum cereal. Cereal não é um alimento que faz bem para a sua saúde. Então, assim, é uma mistura que, assim, snowflakes, a gente tem o açúcar, não tem nada de vitamina ali, então... Percebe como está longe a proposta do que você está falando, aliás, o que você está falando da proposta da coisa em si. Então, até teve um aí, outro dia que me mandaram um print num cara, né? O cara se propõe ali a falar que refutou, papapi, papapó. Aí, de novo, né? Trazem esse espantalho aí. O artigo tal mostrou que não dá para usar aqui o FEX para detectar mentira, né? Tentaram detectar mentira pela emoção e não deu. Logo, microexpressões refutadas. Aí um cara comentou no vídeo desse rapaz aí, desse senhor, na verdade, falou assim, viu, mas o FEX não é para detectar mentira. Mas falam que dá para detectar emoção. Não. FEX também não é para detectar emoção. Aí ele respondeu, mas o FEX e o Training Tools não é a mesma coisa? Eu não sou obrigado a saber isso. Né? Para que eu vou comentar, né, de alguma coisa que precisa de um mínimo de conhecimento científico a respeito? Né? Para que você saber algo, né? Mas aí esse é importante só criticar. Mas aí você vê. Esse é um comentário que pegou, sei lá, 2 curtidas. Então, o grosso ainda está ali sendo respaldado de forma bem, bem ruim e errada. Mas beleza. A minha pergunta é embutida, que está na matéria também, né? Falam... foi o que aconteceu com Paul Ekman e suas microexpressões. Então, aqui, aquela pergunta que não quer calar. Paulinho Ekman estava lá um dia, deitado no seu quarto, levantou e falou, já sei como fazer muitos dinheiros. Vou falar para a galera que... Pega aqui, pega a ideia.
Chegou para o amiguinho dele e falou assim, Frizenzinho, cola na minha, irmão, cola na minha. Pega a visão. Se você olhar para a cara do outro, você vai saber o que ele está pensando, sentindo e vai detectar mentira. Vamos vender uns cursos disso aí? E ali começou, né? Eu acho que muitas pessoas acham que começou assim, as microexpressões faciais. É até algo que frustra muitas pessoas que acreditam, eu falo acreditam no sentido de crença, holístico, que acreditam que é possível explicar tudo do comportamento humano único e exclusivamente pelo meio social que o ser humano cresceu. Sim, o social, inclusive o Leucas fala muito sobre a presença do social como majoritária, não há do que questionar sobre isso, principalmente na formação do nosso comportamento, mas vale a pena lembrar que nós somos animais, nós somos um ser biopsicossocial, mas ainda temos o bio. Então tem muitos comportamentos nossos que são herdados diretamente do nosso processo evolutivo. Toda essa barriga para falar do quê? Das previsões darwinísticas que são comentadas ali. Pega aí uma obra como, por exemplo, O Animal Moral, do Robert Wright, ou em livros de psicologia evolucionista. Tem lá as previsões darwinísticas. Darwin falou isso há mais de um século atrás e hoje muitas pesquisas comprovam. O Darwin falou, né? O Darwin fez a previsão e a galera está acatando o que o Darwin falou. Não é assim. Nem o Darwin, nem o Ekman acordaram um dia e tiveram uma ideia. O Darwin acordou um dia e falou assim, eu acho que os machos têm um comportamento libidinoso com mais intensidade do que as fêmeas, porque eles têm uma chance menor de conseguir ter a prole fazendo sucesso, indo para frente, do que as fêmeas que vão chocar o ovo. Então, por isso, o macho vai precisar ter um ímpeto sexual maior do que a fêmea, porque a fêmea só pode se ocupar com um projeto por vez. O Darwin não acordou e falou isso um dia. É o contrário. O Darwin, principalmente a bordo do HMS Beagle, por 5 anos, viu vários comportamentos animalescos entre machos e fêmeas. E ele olhou e viu esse comportamento, que os machos eles tinham uma tendência muito grande a copular muito mais, a ter uma iniciativa de cortejo maior do que as fêmeas. E ele tentou várias explicações para esse fenômeno, até que ele chegou em uma que parecia fazer mais sentido. A mesma coisa com as microexpressões faciais. Não é que o Ekman acordou um dia e falou, saquei, vou inventar uma parada louca. Não. O Ekman, ele observou vários fenômenos acontecendo. Na verdade, ele inicialmente conduziu estudos para provar o contrário, na verdade, né? Ele tinha uma grande dúvida, mas uma tendência muito maior para as explicações sociais acerca do comportamento facial, e ele chega numa conclusão oposta, né? Os fenômenos mostraram para ele que provavelmente era aquilo, não foi ele que acordou e falou. Mas, já vou passar aqui a bola, mas nem as microexpressões são do Ekman. Foi o Ekman que chegou e falou. Ele viu outros trabalhos antes disso. Para falar disso, eu vou passar a bola para os meus amigos aí. E aí? Deixa o Anderson falar, mas eu queria só dividir aqui um pensamento que veio na minha mente quando você falou do Darwin. Fiquei imaginando o Darwin chegando loucão, com uma iguana na mão e uma galinha, falando assim, isso aqui, ó, é a mesma coisa. Isso aqui virou isso aqui, irmão. Só encostar a pedra Pokémon que vira, mano. O cara já inventou Pokémon no século XIX, no século XX. 19, Mas imagina que loucura, né? Você acordar um belo dia e falar assim, eu tô achando que os cachorros aqui, os gorilas, eles manifestam questões emocionais similares, em contextos similares, usando certos movimentos corporais. Nossa, né? Imagina que doido você ter esse insight, né? E para começar essa questão microexpressão, Ekman não criou microexpressões, não descobriu microexpressões, né? Isso aí já é um trabalho que é pré-Ekman. Temos ali 2 pesquisadores bastante conhecidos, que é o Hagar e o Isaacs, que eles começam as primeiras incursões em observar manifestações faciais que poderiam ser utilizadas no contexto terapeuta-paciente, né, dentro do ambiente do sanatório. E aí começa-se a percepção de movimentos que inicialmente, inclusive, chamaram de expressões faciais micromomentâneas. E havia-se a grande crença que esse tipo de expressão eles não era algo que você poderia perceber a olho nu, que obrigatoriamente, somente se eu gravasse ali a interação, passasse frame a frame ali, eu conseguiria observar essa expressão extremamente
breve. E aí vem, posteriormente, os trabalhos de Ekman, já com a ideia de, não, olha só, dá para a gente olhar aqui e ver a olho nu isso sim, olha só, tem certos padrões que a gente consegue interpretar, mas não é algo que o Ekman criou, nem que surgiu da cabeça dele, né? Eu acho muito engraçado essa ideia em relação ao Ekman, de ter tirado do nada. Claro que a gente está sendo um pouquinho também, né, reducionista, leviano, um pouco nas nossas brincadeiras aqui, porque até quem refuta vai dizer que o cara chegou a uma conclusão equivocada, né, e que os estudos dele não se sustentam, e porque fez muito barulho na época, o Ekman usou disso para ganhar dinheiro. Eu não discordo de nada disso, tá? Assim, o Ekman fez muita grana. Tá? O Ekman fez muita. Depois do Light to Me, o Ekman fez muita grana. Ele soube surfar nessa onda. Tá? A questão é que uma coisa não anula a outra. Tá? As ideias que o Ekman postulou, obviamente, né, houveram aprimoramentos, e isso também tem a ver com a questão da microexpressão facial. Tá? O Ekman, como o Anderson bem falou, ele vai desenvolver esse conceito, que não é dele. Tá? E depois dele, muita gente vai utilizar esse conceito de maneira séria, para construir conhecimento sério, e muita gente vai utilizar esse conhecimento para escrever asneira. Né? Então, assim, ver a microexpressão facial como o portal que vai levar à verdade é muito sedutor. É muito sedutor para quem estuda e é muito sedutor para quem vende um negócio desse. Então, assim, o último ponto aqui que eu queria deixar agora, não exatamente sobre microexpressão, mas pela forma como a gente fala, pode ter dado a entender que comportamento não verbal não tem nada a ver com desonestidade. E isso também não é certo afirmar. Tá? O que a gente diz que não existe é um sinal correspondente à mentira. A gente não está dizendo que não possam haver manifestações não verbais durante a desonestidade. Tá? Elas só não são categorizáveis. Elas só não são, assim, de relação um para um. Tá? Coçou o nariz e tal. Mas a pessoa, num momento de mentira, pode vir a ficar tenso e o seu comportamento não verbal mudar. Tá? Não só por questões emocionais, mas por questões interacionais, né? Como fala a Burgund também na Interpersonal Deception Theory, né? De que conforme ali o desenvolvimento da conversa, a pessoa vai modificando, se está mais fácil a pessoa ser acreditada, né? Se ela está conseguindo contar mentira e a outra pessoa acreditar, ela desempenha ali menos esforço. Se está mais difícil, ela desempenha mais esforço, talvez ela tenha que fazer algumas adaptações no comportamento não verbal dela. Né? Ali o Self-Presentation Theory, da Bela de Paulo, também vai falar da questão da hipervigilância, né, do corpo. Né, enfim, a gente tem aí... existe, sim, muita pesquisa que vai falar da existência de determinados comportamentos não verbais que aparecem em episódios de desonestidade. Mas o caminho inverso não pode ser feito, tá? De que eu vou usar a análise desses comportamentos para chegar à desonestidade. Tá? E mesmo que fosse feito, esse não poderia ser o único elemento. Teria que ser necessário juntar muitos outros elementos para a gente poder chegar à questão da desonestidade. Então, assim, a microexpressão tem um papel muito útil, tá? Principalmente na expressão genuína, da análise da expressão, principalmente quando a gente fala de moderadores culturais que mascaram ou controlam a expressão facial. Então, a expressão facial da emoção, ela é particularmente útil, a microexpressão, em episódios onde a pessoa está controlando a sua expressão. E existem muitos estudos sobre, principalmente, né, o Vitor, ele já citou aqui também, eu não sei se lembra se foi o Vitor ou outro, mas enfim, a gente já citou aqui o tempo onde o experimento do próprio Ekman, onde tinha americanos e japoneses. A gente falou sobre isso no episódio do Matsumoto. Então, a utilidade desse estudo é grande. Agora, sim, vamos desvencilhar isso de detecção de mentira, que isso é um tema bastante secundário quando a gente fala de microexpressões, porque se é difícil você relacionar algo mais amplo e claro, imagina só você relacionar algo mais tão específico, né, e fugaz quanto a microexpressão. Perfeito. Você quer falar alguma coisa, Anderson? Eu quero trazer aqui, como a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, uma afirmação que todo bom vendedor de curso de detecção de mentira tem que ter lá no sitezinho dele, no Instagram dele, né? Tá lá, perito em detecção de mentiras. Aí tá lá escrito assim, ó, a face nunca mente. E aí, a face nunca mente, então?
Pergunto para os meus caros amigos. Será que a verdade está estampada em nossas caras? Ali a frase do Lightman no comecinho do Light to Me, no primeiro episódio. The truth is written all over our faces. Cara, essa frase ela é tão sem fundamento quanto todas as outras que a gente falou até agora. Ela cai no primeiro ponto que a gente comentou. Não existe sinal da mentira. Se existisse, não seria na face também. Então, assim, não tem fundamento nenhum. A face nunca mente, infelizmente não tem nada a ver, né? A gente cai até no que eu e o Lucas falamos no episódio que a gente gravou sobre emoções lá no meu canal. Não é porque a gente está vendo um comportamento emocional em dado momento que ele tem alguma relação com o que está sendo, com a pessoa está ou não dissimulando. Até porque você tem aí o erro de Otelo que não deixa a gente passar despercebido dessa questão, né? Imagina então que você chega ali para o seu marido, para sua esposa, você está ali suspeito de que esteja sofrendo uma traição, né? Sei lá, acho que minha namorada está me traindo com meu amigo aqui durante meses, sei lá, vamos supor que isso passe pela tua cabeça aí, né? Aí você chega e fala, namorada, você está me traindo com o Joaquim? E aí quando você fala Joaquim, ela faz uma expressão de medo. Opa, se a face não mente, logo, medo de quem está sendo pega no pulo, né? Desdémona vai queimar. Não, aquele medo não tem relação nenhuma. A gente cai naquela velha questão contextual. Pode ser o medo da pessoa estar sendo ali questionada, né, interrogada. Mesma coisa com alguém quando pisa numa delegacia pela primeira vez, né? Um outro ponto da face não mente, cara, o Shakespeare tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: todo homem deveria ser aquilo que parece, né? E a gente pegando um pouquinho das ciências sociais, né, de um livro que o próprio Ekman escreveu, o próprio Ekman leu para escrever as suas bases, que é o livro do Goffman, né, a representação do eu na vida cotidiana, vai falar ali do conceito de fachada. Então, assim, a face é uma das coisas que mais mente. Não é que a face não mente. A face é uma das coisas que mais tem a possibilidade de mentir. Tá? Então, assim, na verdade, é o oposto. E eu queria trazer, assim, antes, eu sei que a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria dar um recado pessoal para você que gosta de detecção de mentira, está assistindo aqui e pode estar ficando um pouco desiludido com a gente, falando assim, não, eu não acredito nisso. Eu vou lá e ver o negócio lá que fala que dá para detectar mentira, porque eu sei que dá, porque eu detecto, porque eu tenho um sexto sentido, eu sempre sei quando a pessoa está mentindo. Então, assim, tem certas verdades que a gente não gosta de aceitar, né? Para que você quer detectar mentira? Pensa direitinho na tua motivação em relação a isso, né? Porque isso vai te ajudar. Claro que a gente quer saber o que a outra pessoa está pensando. Mas não é a linguagem corporal que vai te levar a isso. Eu, Vitor e Tamborim, somos 3 pessoas que comercializamos cursos, não na temática necessariamente de detecção de mentiras, mas estudo da análise de credibilidade, por protocolos, enfim, cada um com a sua abordagem. E somos pessoas que estão te dizendo, olha, não tem... teoricamente era para ser o oposto, né? Não, ele está falando para você, olha, você tem ali alguns pontos onde você vai conseguir fazer melhores perguntas, chegar à verdade. Vamos lá, usando aqui a expressão do Vitor, toda essa barriga para chegar no quê? Chegar à verdade, detectar mentiras, pode parecer que não, mas não necessariamente é a mesma coisa. Tá? Porque chegar à verdade, você pode chegar à verdade, por exemplo, estabelecendo uma relação de confiança, tá? Fazendo as perguntas corretas, demonstrando ali um ganha-ganha, uma situação de ganha-ganha melhor, por exemplo, no interrogatório, numa entrevista, e a partir daí você chegar a uma confissão e você chegou à verdade, sem necessariamente você acusar a pessoa de estar mentindo. Você pode fazer tudo isso, né, utilizando diversas técnicas em análise do comportamento não verbal, de microexpressões. Existe toda a possibilidade para realizar esse caminho, sem necessariamente você ir ali e apontar dedos. Então, assim, o que a ciência sabe sobre detecção de mentira hoje é 90% laboratório. Tá? As pessoas que estão detectando mentira ali, é tudo estudante que a galera pega ali na faculdade. Vem cá, camarada, pá. Vem cá e vem fazendo... Então, você está falando de uma população que é a maior parte universitária. Então, assim, a relevância ecológica dos estudos de detecção de mentira é algo muito delicado.
Tem um aluno nosso, que é uma pessoa que trabalha com segurança pública, que a gente sempre discute muito, não só de segurança, como também o Maximiliano, que é nosso professor na pós, que é juiz do trabalho. A gente fala muito sobre a ground truth e a dificuldade de se chegar à ground truth, né? O melhor traduzido como verdade real, né? Porque, como é que você vai fazer isso num policial extensivo que tá ali, né? Como é que ele vai saber o que era, o que não era? É muito difícil. Então, assim, a gente está caminhando, tá? A ciência, a realidade, ela está caminhando. Então, essa questão de refutar a expressão, isso está refutando outra coisa, pro lado de lá, né? Está refutando o que já está refutado, né? Então, não tem nada a ver com isso aqui. É outra onda, outra história. Você quer pegar aqui, ô Tamborim, aquela matéria que você mandou, 4 técnicas infalíveis aqui para detectar mentira? Eu tô lendo aqui, ela tá bem interessante. Na verdade, não, falei errado. Eu tô na Como Interpretar Sinais. O Clique Guarulhos aqui, essa última que você colocou. Última ou penúltima. Tô com essa daqui aberta. Se vocês quiserem abrir aí também. Porque a outra, não sei, eu fiquei meio assim de ler aquela lá, porque o cara é advogado, o cara que escreveu a matéria. Eu falei, ninguém enchendo meu saco, não, O cara vai, denegrindo a minha imagem. Eu sei quem é, eu conheço. É um cara super bom, mas ele tá indo para uns vieses errados aí. Eu acho que tá, às vezes, bom, já que você conhece, assumindo que seja um cara bacana, às vezes ele cedeu a pressão da matéria. A matéria quis esse título, o cara falou amém, sabe, para ser divulgado. Mas vamos lá. É complicado. Calma. Muito bem. Como que a gente faz? Eu vou abrir a matéria aqui, vou fazer a chamada dela. Inclusive, o Anderson mandou uma matéria aqui pra gente, e eu vou ler uns pontos dela. Vale lembrar, pessoal, de novo, nós estamos falando sobre o tema e não sobre a pessoa, ok? Então, o objetivo da matéria, cujo nome é O Corpo Fala, como interpretar sinais que podem revelar mais com o diálogo, é dar aqui os critérios, aqui 6 critérios para você aplicar, que vão te permitir reconhecer uma mentira quando ela estiver ocorrendo na sua frente. Então, vou começar aqui lendo, e aí a gente comenta tópico por tópico. Por meio da linguagem corporal, a forma como a pessoa se comporta, é possível perceber se ela está mentindo. Essa afirmação já está errada. Veja alguns desses sinais. O primeiro sinal, no corpo geral, pode parecer contraído e reprimido. Braços e pernas reforçam esse aspecto. E aí, galerinha? São 6 critérios, tá? Então vamos ser meio pontual aqui. Isso. Vamos passar bem sucintamente. Isso aqui, a gente já pode criar o estereótipo do mentiroso, né? Estamos criando aqui o estereótipo do mentiroso. Qual é o estereótipo do mentiroso? É o cara que vai ficar tenso numa situação de mentira porque ele vai contrair... Não, isso não se observa. É aquilo. Vão ter situações em que a pessoa que está mentindo se comporta dessa maneira? Sim. Agora, isso virá critério para você pontuar que alguém está mentindo? Em hipótese alguma. Se for assim, cara, toda pessoa que tem dificuldade em se comunicar de maneira assertiva está mentindo. Gente, não tenho nem o que comentar, só deixo a minha expressão de desaprovação. Como é que é? Não sei nem o que falar, só sentir. É isso aí. Eu nem sinto mais, eu só fico esperando passar. Segundo critério que a gente tem aqui, o segundo critério é o olhar. Segundo a matéria, o mentiroso evita olhar diretamente nos olhos da outra pessoa. E inconscientemente ele acredita que se fizer isso, será imediatamente desmascarado. Nos casos de contato visual, quando acontece, os olhos tendem a se mover, geralmente ficando numa posição acima e à direita do globo ocular. E isso nos ajuda a identificar a mentira. E aí, meus amigos? Lá na Universidade de Portsmouth, o Aldert Vries deu um pulo da cadeira e está começando a escutar vozes assombradas, né, no escritório dele. Gente, Windows of Soul, um artigo publicado pelo Vries, né, vai trazer ali de que ele colocou 2 pessoas ali conversando, pessoas que nunca se viram, durante 15 minutos, se não me engano,
né, e constatou ali a frequência do olhar, e o que ele acabou percebendo é que o que a gente chama de deliberate gaze, né, o olhar nos olhos, ele acaba tendo um aumento durante a mentira. No caso, mentira um monte de coisa, gente, mentira um monte de coisa. Mas naquele experimento específico, né, a tarefa era convencer a pessoa de algo. Então, a mentira ali como um ato persuasivo, né, assim como o olhar nos olhos, ele vai trazer ali a intenção de seriedade na nossa cultura ocidental, né? Então, nada melhor do que olhar nos olhos para tentar trazer confiança numa coisa que você não acredita, que você está mentindo. Então, acaba que algumas pesquisas mostram que é exatamente o oposto. E eu, sinceramente, não tenho mais paciência para falar sobre IQs. Anderson é um cara mais paciente que eu. Nossa Senhora. Esse daqui é o exemplo do eterno retorno, né? O eterno retorno. Porque a questão das pistas oculares, isso daí já foi tema de diversos vídeos e tudo mais. E é uma questão bem interessante, que é a seguinte: a direção para onde a pessoa está olhando, para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda, porque quando a pessoa está lembrando, ela olha para não sei onde, porque quando a pessoa está criando, ela olha para não sei onde, blá. Não é nem que não existe evidência científica que suporte essa alegação. É que existe já evidência de que isso não existe. Temos publicações que mostram que, ao utilizar esse tipo de ferramenta, a taxa de detecção da mentira ficou abaixo do acaso, né? Lembrando que a pessoa, sem nenhum conhecimento de nenhuma ferramenta, já tem uma percepção quase que natural, próxima ao acaso. Acaso é você jogar a moedinha. A pessoa falou, joguei a moeda, descobri que ela está falando a verdade. Joguei outra vez, descobri que ela está mentindo. Então, esse tipo de ferramenta, ela induz aquele que usa o engano, a fazer uma análise ruim, né? Então, existe uma publicação de 2012, The Eyes Don't Have It, né? Os olhos não têm, onde eles aplicaram num grupo de pessoas com um grupo controle, em que eles passaram um treinamento ensinando essas técnicas que são alegadas pela programação neurolinguística, e depois essas pessoas atuaram como julgadores em identificar a desonestidade usando estas pistas. E o que aconteceu a percepção antes estava dentro do espectro do acaso, e a depois, o que acontece? Uma menor chance de acerto com um maior nível de confiança. Ou seja, as pessoas tinham mais confiança de que estavam detectando a mentira, porém, elas estavam tendo uma pontuação pior do que antes, sem saber nada. Então, aí a gente já tem a resposta para esta inferência infeliz aí. Como já choveram no molhado, eu não vou ficar chovendo muito mais, eu só vou mostrar a falha nesse próprio sistema. Vamos pensar. Olhei para a esquerda, lembrei. Olhei para a direita, menti. Vamos pensar que seja assim. Vamos resumir só isso. Esquerda, lembrei. Direita, menti. Vamos imaginar, então, que eu minto para vocês hoje e falo, eu peguei, sei lá, cara, uma atriz muito famosa aí. E aí eu olhei para a direita, contando como é que foi. Não foi, a gente estava numa festa e pipipi, blá, 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 fiquei com ela. Olhei para a direita, menti. Você já vai falar, mentiu. Vitão. Só que amanhã eu vou na sua casa, a gente tem uma outra festa, e eu vou te contar essa história de novo. Só que aí eu vou lembrar da história que eu contei e vou olhar para a esquerda. E aí? Quebrado o sistema. Entendeu? Vou lembrar da mentira que eu contei ontem. Ontem eu olhei para a direita, hoje eu olho para a esquerda para lembrar. Não quer dizer que é verdade a história? Tem uma questão muito... Você olha para um lado, mas acabamos de concluir... né? Vai um para cada lado. Acabamos de concluir que a principal causa do estrabismo é contar mentira 2 vezes. A principal causa do estrabismo é contar mentira pela metade. O cara lembrou de um pedaço, o resto ele inventou. Pois é. Tem uma inserção na cultura pop, isso daí,
Quem já assistiu a série Prison Break vai se lembrar de um episódio fatídico. 3%. O próprio Light to Me tem também. Tem um episódio do Prison Break que é muito interessante, que o Scofield ele vai dar um relato para a TV. Aí o agente do FBI que está assessorando eles lá, que também está envolvido no rolo, ele fala assim, ó, quando você for contar, olha para a esquerda e para cima, que aí eles vão te analisar e vão saber que você está falando a verdade. Eu fazia essas análises o tempo todo no FBI. Eu falei, olha só que belezinha, né? Nossa, deixa o pessoal da FBI saber disso. Ó, terceiro critério, então, segundo a matéria, para reconhecer uma mentira. Cabeça e pescoço tendem a ficar virados de modo que o rosto não fique na direção do interlocutor. Nossa, agora isso foi estranho. Os movimentos podem parecer mecânicos em comum. Você vai estar assim, conversando com o seu interlocutor, o cara está aqui na frente e fala, então, não fui eu. Cara, essa da cabeça e pescoço, para mim, é nova. Esquisito, viu? Então, se a pessoa estiver de frente, olhando... Então, vamos lá. Se a pessoa estiver parada, de frente, olhando para você e relaxada, nada para se preocupar. Né? Então, agora, se ela... Cada vez mais eu concluo que o mentiroso é um papagaio. Né? Assim, olhando para cima. Eu? Não. Nunca que eu fiz isso. Bicho, se eu vejo um cara desse fazendo essas coisas, eu não penso se ele tá mentindo, eu penso se ele tá bem. Tá sóbrio, né? O cara todo torto, todo amassado, assim, com a cabeça torta e olhando pro alto. Bicho, esse cara tá tendo um derrame. Um médico. Liga pra SAMU, o maluco não tá bem não, cara, até tá com a gente forte, não sei quem viu esse vídeo. Tem que chamar um período de incredibilidade, tem que chamar um médico pro cara. Tem que chamar o exorcista, cara. O exorcista também. Aí, ó, eu acho que ela tá mentindo, hein? Mas não porque ela torceu o pescoço, não, porque o capeta é o pai da mentira, entendeu? Se girar 360 graus a cabeça, então, é certeza. Vamos lá. Quarto critério aqui, mãos e braços podem produzir gestos que sugerem a vontade de tampar o rosto, podem demonstrar movimentos que transmitam retraimento ou tentativa de proteger o corpo, braços cruzados. Cai no que o Anderson já falou, né? Pode ser que sim, pode ser que não dá para levar isso como critério, como, enfim. Então toda pessoa desconfortável novamente está mentindo. É a mesma polígrafo. 5 aqui, o quinto critério. Pés e pernas apontam em direção à saída do ambiente, como se estivessem prontos para fugir do local. Na dúvida, se você não sabe onde é a saída, mas chegou num estabelecimento, você não faz ideia onde é a saída, o seu pé vai apontar para onde? Ou se a saída está atrás de você, você vai apontar para trás como? Você vai virar o Curupira? Outra dúvida. E se a pessoa tiver a fim de usar o banheiro, ela estiver muito apertada, o pezinho dela tá apontando lá para ela ir no banheiro. Então ela tá mentindo também? Ah, cara, fosse no banheiro em casa, bichão. Quer dar um barroso agora? Você tá mentindo. Vamos aqui por último critério. Sexto, a boca. Mordem ou lambem os lábios. Se tiver com fome, já sabe. Eu tô imaginando um mentiroso aqui. O cara preparando a mentira. Doações à parte. Parece aquele mentiroso desenho animado, né? Isso que está pintado aí é de uma pessoa em surto, não uma pessoa pintando, né? Assim, mas brincadeiras à parte. Tudo isso são alterações fisiológicas de desconforto. O que descreve aí, se você pegar todos esses sinais e você disser que não é mentira e sim que é um provável desconforto, você está indo numa direção racional, até minimamente baseada. Menos a questão do olhar, que não faz muito sentido. Mas esses sinais são sinais de realmente apontam para um desconforto. E você linkar esse desconforto com a mentira, aí sim já é uma outra questão. E muito desses conhecimentos é o que as pessoas passam. Por quê? Né? É que isso é muito bom poder acreditar nessas coisas. Tá? É muito bom poder acreditar nisso. Mas não adianta. Não, essas coisas, assim... É difícil a gente dizer o que está certo ou o que está errado. Mas se a gente está se propondo a falar de ciência, isso não encontra eco em literatura científica. Ou seja,
Você não pode aplicar isso de maneira segura. Não funciona. Não vai nessa. E é triste se você parar para pensar em onde esse tipo de manifestação do suposto mentiroso ganha um reforço, é que existem grandes empresas, principalmente norte-americanas, escritórios de advocacia renomados, que fornecem treinamentos de interrogatório com instruções que usam como base estas premissas. Né? Tem um métodozinho lá muito famoso. Se eu falar o nome dele, eu vou falar o nome do santo que criou, então vamos deixar isso para um outro bate-papo, mas que endossa exatamente, olha só, esta lista de perguntas. Se qualquer um desses critérios aqui surgirem durante essas perguntas, assuma que o entrevistado está mentindo. Então, lembra um inseticida. O nome lembra um inseticida. Lembra um inseticida. Pois é. Deixa eu mentir para vocês, espera aí. Cara, aquela do papagaio, o nome dessa matéria devia ser 6 critérios para identificar um paciente psiquiátrico, se você encostar pela rua. Paciente da ala psiquiátrica. Para finalizar, galera, eu acho que tem uma coisa que a gente deveria falar, que é um chiclete, uma frase chiclete aí quando alguém se propõe a falar sobre a área não verbal, principalmente nos negócios e no sucesso, que são as power poses. Então quer dizer que se eu fizer aqui a pose do super-homem, a pose da Mulher Maravilha, não tem a pose do Batman, porque ele não precisa fazer pose para mostrar que ele é superior. Quer dizer que se eu fizer essas poses, eu vou mudar a minha fisiologia, ficar ali 5 minutos, e eu vou automaticamente me sentir o cara, ou a mina, enfim, me sentir a pessoa mais confiante. É isso que foi falado naquela palestra da Amy Cuddy no TED. Eu esqueci o nome da palestra, mas enfim, seu corpo molda quem você é, uma coisa assim, né, que deixou essa ideia clara. Nossa, e sobre a Amy Cuddy tem profundidades aí para falar da dona Amy Cuddy. Ela voltou atrás, né? Ela mudou tudo. Em 2018 lançou uma pesquisa nova, mas mudou tudo. Tanto que até o nome agora virou Fake until make it. Postural feedback mudou o nome sim. da coisa. Mas e aí, é possível isso? Olha, eu faço minhas as palavras da própria Carney, né? Depois aqui em edição a gente pode colocar o documento, né? Vai. Você falou, faço minhas palavras da própria Carney. Achei que você ia falar, carguei. Não. Então, na própria carta, né, dela, ela já deixa claro porque a percepção dela é que ela não acredita que mudança de postura possa realizar mudanças corporais, não do jeito que a Cuddy fala, né? E a Cuddy encontrou resultados. Isso aí é importante que a gente diga. Há resultados fisiológicos encontrados. Só que a replicabilidade disso foi terrível. A própria pessoa que escreveu junto com ela vai dizer assim, olha, vocês podem consultar o documento, um documento público, é fácil de achar na internet, não é para usar desse jeito, entende? A coisa ainda tem que avançar muito para ser usada dessa maneira. Então, a replicabilidade das Power Poses foi algo bem fraco, tá? A gente pode até um dia a gente fazer alguma coisa mais profunda para trazer todos os estudos em relação a isso, mas o que dá para a gente falar aqui já no nosso tempo findando é que foi fraca a replicabilidade. Isso não se desenvolveu, não encontraram outros paralelos onde havia essa mudança. Eu sei que pode parecer muito bacana só fazer a pose de Mulher Maravilha, Super-Homem, Lanterna Verde, como o Vitor falou, o Batman não precisa de pose, o Batman. E aí, 5 minutos depois, você resolve seus problemas. Caraca! Desconfiem, gente. Desconfiem. Assim, às vezes as coisas parecem muito boas e de fato são, mas na maioria das vezes não, tá? Principalmente na estrutura, no modelo civilizatório que nós vivemos hoje, geralmente não. Então, assim, Davi, você está dizendo que as power poses não funcionam? Olha, eu não estou dizendo, eu estou replicando o que muitos estudos disseram, inclusive uma
das próprias criadoras junto com a Amy Cuddy sobre isso. Então, assim, não peguem o caminho mais fácil, não. Estuda, é melhor, é mais certo. Se dedica, tá? Se dedica que vai valer a pena. Garanto para você que vai valer a pena, tá? Mas não pega o caminho mais fácil, não. E as Power Poses é um caminho mais fácil, é um caminho ruim. E outra coisa, eu fiz isso uma vez para testar, lá no início, nos estudos. Ia fazer uma palestra no hotel e fui pro banheiro antes, estava um pouco nervoso, fico nervoso ainda em fazer palestras. Adoro, mas também dá. Fui lá pro banheiro e fiz lá a pose do super-homem. Olha, eu não sei se veio testosterona e tudo mais, mas me senti um idiota. No meio de um banheiro de hotel, com a mão nas cadeiras, olhando pro espelho, os caras passando, olhando assim. Bicho, toda a testosterona que eu ganhei foi embora com corticoide de me sentir um estúpido. Né? Com cortisol, de corticoide não, perdão, de cortisol, de me sentir um estúpido. Então, assim, existem nada a ver, mas então não tem solução? Tem. Procura coisas como autoconhecimento, mindfulness. Mindfulness é uma ferramenta maravilhosa para lidar com tensão. E que tem estudos assim enormes, principalmente no Canadá, em relação a isso. Então, não esquece, né? Pô, usar bacaninha ali para ver e tal, parará, mas compra essa brincadeira, não. Ô, Leucas, até mesmo a estratégia que o Sapolsky fala no livro Por que as zebras não têm úlceras, né? Molhar um pouquinho de água gelada, passar na nuca. Isso eu faço bastante. Vou entrar em palestra, molho um pouquinho a nuca e tal, um pouquinho gelado, a hora que eu chego no palco, o ar-condicionado bate, eu fico tranquilão. Ó, estratégias como estar hidratado. Olha que coisa boba. Desidratação diminui muito a tua capacidade de tomada de decisão. Alô, Dirceu, abraço. Que é o PhD lá que me passou essa informação. Tá fazendo lá na UFRJ com a gente, doutor em Educação Física. O cara saca de filosofia, que é uma barbaridade, cara. E assim, você próprio ter a tua fisiologia, estar bem alimentado, chegar na hora, ter tempo, se preparar. Tudo isso é muito mais importante. Não adianta você sair todo estrambelhado, com fome, com sede, não se alimentar direito, dormiu mal, vai fazer a pose da Mulher Maravilha e aí vai baixar um espírito ali em você e você vai fazer uma apresentação maravilhosa. Esquece isso aí, dá para fazer isso não. Bom, é claro que tem muitas outras coisas que ficaram de fora, claro que tem muitas outras frases aí emblemáticas, a gente de repente pode fazer um episódio 2 sobre isso. Você precisa comentar nesse episódio quais outras coisas você já ouviu sobre linguagem corporal que você ficou em dúvida, se são verdades ou se são mentiras. Coloquem aqui. Conforme for, a gente volta para fazer uma parte 2 aqui nesse episódio, talvez até mesmo com um outro convidado com PhD, certo? Que tenha PhD. É importante, hein? Eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui do Tamborim, do Leucas. Enfim, semana que vem estamos de volta com mais um episódio do JNV. É isso aí, meus senhores. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até lá.